dia, mais uma oportunidade a qual nós estamos aqui em campanha ao nosso Deus, para que nós venhamos buscar o avivamento do Senhor, que nós venhamos ser avivados pelo Senhor. E eu acredito que o Senhor já está fazendo a parte dele. Nós estamos sentindo a sua presença no culto, nos cultos, e vamos continuar nos esforçando para que o Senhor ele venha estar conosco. Gostaria de pedir que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Amém? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que ele me falava. Amém. Irmãos, é algo maravilhoso, né, quando temos o avivamento do Senhor na igreja, quando temos cultos avivados, porque nós sentimos a maravilhosa presença do Senhor. Eu acho muito interessante nessa história de Ezequiel, nessa passagem que nós lemos, apenas um versículo, mas só que eu acho interessante porque aqui em Ezequiel o povo estava como prisioneiro, o povo estava como cativo da Babilônia, o povo era escravo do povo da Babilônia, e o Senhor ele manda uma palavra, ele começa a usar aqui, chama Ezequiel para começar a usar ele para fazer a tua obra. Eu acho muito interessante isso, porque ali eu fico me pensando no lugar de Ezequiel. Ezequiel ali, escravo, preso, cativo, sem muitas perspectivas de futuro. E aí eu começo a entender o porquê que o Senhor manda ele se pôr de pé. Porque essa era a realidade de Ezequiel. Ezequiel era um escravo, Ezequiel tinha sua nação sido derrubada, sendo destituída do seu poder, e agora dependia de um outro estado, de um outro rei, de uma outra nação para dirigir os passos de Israel. E o Senhor, ele chama Ezequiel, e eu acho muito interessante porque antes do Senhor começar a falar com ele, a primeira coisa que o Senhor diz a ele é: Ezequiel, põe-te em pé, porque falarei contigo. Eu acho muito interessante isso, né? Porque eu fico muitas vezes me pensando como é que eu me colocaria em pé diante do Senhor naquela situação. E muitas vezes acontece conosco. Nós estamos muitas vezes em situação difícil, em situação que não tem escapatória, em situação a qual nós não vemos perspectiva. Mas só que assim como o Senhor ele disse para Ezequiel, ele diz para mim e para você: põe-te em pé. Porque o primeiro passo para que o Senhor comece a fazer a obra dele, ele precisa de homens e de mulheres em pé na presença dele. O Senhor ele falou para Ezequiel: olha, põe-te em pé, esteja disposto. Olha, está difícil, você é um escravo, a nação de Israel está sendo dominada pela Babilônia, mas põe-te em pé, esteja disponível para mim. Isso que o Senhor ele diz para mim e para você hoje. Olha, a igreja está numa situação a qual não tem perspectiva. Muitas vezes olhamos para a esquerda, para a direita, não tem Salvador, mas põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Talvez você olhe e fale: olha, não tem como sair dessa situação.
situação, não tem como eu sair da onde eu estou. Mas o que o Senhor diz primeiro para mim e para você é: põe-te em pé, porque eu vou falar com você. O primeiro passo é nosso, o primeiro passo depende de mim e de você, para que o Senhor entre na sua vida, para que o Senhor entre na sua situação, para que o Senhor se levanta, para que o Senhor faça um avivamento na igreja. O primeiro passo é da igreja. A igreja tem que se colocar de pé diante do Senhor. Ah, mas está difícil, está doendo, não tem como eu me colocar de pé. Ah, eu não aguento, olha como está doloroso. Ezequiel, isso que eu acho mais interessante, porque Ezequiel nem precisou se colocar de pé. Só se colocou disponível para o Senhor, em meio às dores, em meio às dificuldades. E nós lemos aqui que a palavra disse: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs de pé, e eu ouvi o que ele falava. Isso que é maravilhoso do Senhor. O Senhor, ele disse a Ezequiel: põe-te em pé que eu falarei contigo. Mas Ezequiel não tinha nem condições de se colocar de pé, ele somente se colocou disponível a ouvir a voz do Senhor. E ali entrou o Espírito do Senhor sobre ele e o colocou de pé. Às vezes nós estamos em situação que nós nem conseguimos nos colocar de pé diante da presença do Senhor. Nós estamos numa situação que olhamos e falamos: olha, eu não consigo, eu não tenho força, não tem como eu buscar a presença do Senhor agora, eu não tenho como, eu não tenho força, eu não tenho palavras, eu não tenho o que dizer. Mas o que você precisa ter no seu coração é um coração aberto para que o Senhor entre, para que o Espírito do Senhor entre, e o Senhor que vai te colocar de pé, igreja. O Senhor que vai colocar a igreja dele em pé. O Senhor que vai avivar a obra dele. Mas para que ele faça isso, nós precisamos estar disponíveis. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos ouvir o que o Senhor fala. O que Ezequiel fez aqui, ele ouviu a voz do Senhor. E a voz do Senhor hoje para mim e para você é: põe-te em pé, põe-te em pé. É momento de se levantar, é momento de parar de olhar para o lado, é momento de parar de olhar a dificuldade, é momento de olhar para o Senhor, é momento de abrir os seus ouvidos e ouvir somente a voz do Senhor. A voz das pessoas, a voz das muitas águas estão tentando nos desencorajar, tentando dizer: não tem jeito, o mundo já do maligno acabou, não tem como essa igreja se levantar, não tem o que fazer, não tem como. Mas o que o Senhor diz hoje para mim e para você é: põe-te em pé, porque eu falarei contigo. O que o Senhor diz para a sua igreja hoje é: põe-te em pé, igreja. O que estão fazendo calado é: põe-te em pé, é de pé, porque o Senhor vai falar, o Senhor vai fazer, o Senhor vai entrar. Ah, mas eu não consigo se colocar de pé. Ouça a voz do Senhor, porque o Espírito vai entrar, vai te pegar pelas mãos e vai te colocar de pé na presença do Senhor. Ah, eu não consigo, não se preocupe. Ouça a voz do Senhor, ouça o que o Senhor diz às igrejas, ouça o que o Senhor diz para mim e para você. A dor é momentânea, a dificuldade é só agora. É momento de se colocar de pé, é momento de se levantar na presença do Senhor, é momento de parar de olhar as dificuldades, é momento de olhar para o Senhor. Se Ezequiel olhasse a dificuldade, ele nem ouviria a voz do Senhor, ele correria, ele diria: olha, Senhor, por que o Senhor deixou chegar dessa maneira? Por que o Senhor deixou Israel chegar a este ponto? O Senhor poderia ter intervido antes. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida, para a nossa dificuldade e falamos: olha, Senhor, o Senhor poderia ter entrado antes nessa causa, o Senhor poderia ter resolvido, o Senhor poderia ter feito, o Senhor poderia ter entrado. Mas hoje o Senhor, ele diz para mim e para você: põe-te em pé. Não importa o que não aconteceu, o que importa é o que vai acontecer. O que o Senhor nos chama é para nós olharmos para frente. Tudo tem um propósito, tudo tem um propósito debaixo dos céus e na terra. O que nós precisamos fazer é estar atentos à voz do Senhor, é estarmos com os nossos ouvidos abertos, é estarmos atentos, pronto para ouvir a voz do Senhor, pronto para sentir a presença dEle, para nos esforçarmos em sua direção. O Senhor, Ele quer que nós nos levantemos. O Senhor, Ele quer que nós nos coloquemos de pé. Porque quando nós estivermos de pé na presença dEle, Ele vai fazer, Ele vai falar, Ele vai agir.
Muitas vezes nós nos prostramos diante das dificuldades, nós nos prostramos diante do inimigo, nós nos prostramos, nós fugimos, nos escondemos do bramido do leão. A palavra de Deus nos diz que o inimigo ele ruge como um leão, e muitas vezes nós fugimos desse rugido, nós nos escondemos da presença do Senhor, nós nos amedrontamos. Mas só que hoje a palavra do Senhor para mim e para você é para nos encorajar, é para te colocar de pé. O inimigo ele pode rugir como leão, mas o leão é o Senhor nosso Deus, o leão da tribo de Judá. O que nós precisamos entender é que para que o Senhor haja na minha e na sua vida, Ele precisa que você esteja disponível. Ele precisa que eu e você estejamos disponíveis, que nós estejamos de pé, que nós abrimos o nosso coração. Se queremos avivamento dentro da igreja, então abra o seu coração nos cultos. Se queremos a presença do Senhor, então clame pela presença dEle. Se queremos que o Senhor haja naquela ou nessa situação, vamos até a presença do Senhor e clamar para que Ele venha, para que Ele entre, para que Ele ouça, para que Ele haja na minha e na sua vida. O Senhor ele precisa de homens e de mulheres de pé na presença dEle. Em toda a Bíblia, sempre quando o Senhor ele vai falar com alguém, a primeira coisa que Ele diz é: levanta-te, põe-te em pé. Porque o Senhor ele precisa de homens e de mulheres disponíveis para a obra dEle, homens e mulheres que não deixaram de acreditar, homens e mulheres, por mais que esteja difícil, ainda tenha fé no seu Redentor, homens e mulheres que por mais que esteja complicado, por mais que não veja solução, eles ainda estão de pé, por mais que o inimigo tente pisar, por mais que o inimigo tente derrubar, ainda se coloca de pé com o seu coração, sabendo que o seu Redentor vive. Tendo fé, é através da nossa fé que nós nos levantamos. Pode ser que, nada aconteça, o mundo não esteja favorável, as coisas estejam difíceis, não tenha solução, mas através da sua fé, coloque a sua fé no seu Redentor. Acredite, coloque-se de pé, enquanto a vida há esperança, enquanto o Senhor estiver falando, nós vamos continuar ouvindo e nos fortalecendo, nos colocando de pé. O inimigo pode estar tentando te derrubar, o inimigo pode até mesmo ter te derrubado, mas hoje a palavra do Senhor para mim e para você é: põe-te em pé, põe-te em pé, se levanta, esteja com o coração aberto, pare de ouvir o que o inimigo diz, pare de ouvir o que as dificuldades dizem, e começa a ouvir a voz do seu Deus. Se o seu Deus não disse não, então ainda não acabou. Se o seu Deus não disse chega, então ainda não terminou. Se o seu Deus não disse que é o fim, então ainda não é o fim, porque estamos ouvindo a voz do inimigo, porque estamos ouvindo as vozes da dificuldade. Enquanto o seu Deus, que tem todo o poder na mão, Ele não disse que é o fim, então não é o fim. Então se coloque de pé diante da presença do Senhor, porque Ele vai falar contigo, Ele vai entrar no seu problema, Ele vai entrar na sua causa, Ele vai levantar o que precisa ser levantado, Ele vai restituir aquilo que precisa ser restituído. Mas o que precisamos fazer é ter fé no nosso Deus, é ter fé no nosso Redentor, é acreditar no Senhor, é parar de olhar para trás, é parar de olhar para o lado e olhar para cima. Eleve os meus olhos para o monte, porque é de lá que vem o meu socorro. Eu não olho para homens, eu não olho para nada, o que eu olho é para o Senhor. Eu tenho olhado para o Senhor e é para lá, e é de lá que vem o teu auxílio. Mas está difícil, mas está complicado. Eu vou olhar ainda mais para cima, porque é lá que está o meu Deus. Mas eu não tenho conseguido, mas o que tem vindo sobre mim você nem imagina. O que eu sei é que o meu Deus é maior. O que eu sei é que o meu Deus ele é maior, que Jesus Cristo ele é maior do que o meu, do que o seu problema. Você não consegue, olha, mas as dores têm sido grandes, a dificuldade tem sido imensa, é muito complicado. O que eu te digo é que o Senhor ainda está aqui. E o que o Senhor diz para mim e para você é: use a sua fé. Ainda não acabou, não é o final, é só uma batalha. A guerra ainda está longe do fim, a guerra ainda está longe de terminar. O que precisamos fazer é nos colocar de pé, é nos colocar de pé e não desistir da guerra.
é não retroceder, é continuar avançando, é continuar avançando. Ah, mas eu não estou conseguindo nem andar mais, eu fui derrubado, não tem como eu avançar. Então se arraste se for necessário na presença do Senhor, mas não retroceda, não pare, não desanime, não se entristeça, não se derrube no caminho, não fique prostrado. Hoje a palavra do Senhor para mim e para você é: põe-te em pé, põe-te em pé, põe-te em pé, porque eu vou falar contigo. Continue avançando, continue caminhando, porque tudo que está vindo sobre a sua vida é para glorificar o nome do Senhor. No final o Senhor será glorificado. O que nós precisamos fazer é acreditar na palavra do Senhor. Aleluia! Deus! O Senhor deixou que Israel fosse preso, fosse levado no cativeiro. O Senhor deixou que o rei de Israel fosse subjugado, fosse dominado pelo rei da Babilônia. Mas o Senhor sempre e continuou sempre presente no meio do seu povo. O povo perdeu ali o seu status de nação independente, foi dominado por uma outra nação, o seu rei perdeu o seu posto, um outro rei de uma outra nação estava dominando, mas só que os planos do Senhor são muito maiores do que o nosso. Talvez Ezequiel e o povo ali daquela época estavam olhando: olha, não temos mais autonomia, não temos mais um rei, mas só que os planos do Senhor é muito maior. O Senhor levantou um rei em Israel, e um rei que não reinaria mais somente sobre aquela pequena nação, um rei que reinaria sobre toda a terra. E é isso que nós precisamos acreditar e confiar. Olha, ali foi somente uma batalha, mas a guerra já está ganha pelo Senhor. Israel perdeu ali o seu rei, mas só que o Senhor iria enviar ainda o teu filho, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para estar na frente daquela nação. E hoje esse Senhor dos Senhores, esse Jesus Cristo, Ele está aqui no nosso meio. Ele está aqui ainda. Você e eu ainda temos a possibilidade de clamar a Ele, de buscar a Ele, de não retroceder, de continuar avançando, de ouvir tudo que o Senhor Ele tem para mim e para você. É momento da igreja se levantar, é momento de nós, como servos do Senhor, nos colocarmos de pé. É momento de nós nos levantarmos na presença do Senhor e continuar avançando. É momento de nós não pararmos, é momento de nós não pararmos, mesmo se olharmos para o lado e vermos que alguns pararam. Mesmo se olharmos para o lado, mesmo se olharmos ao nosso redor e ver: olha, tem alguns desistindo, alguns que eu imaginei que não desistiriam, mas desistiram. Mas só que hoje a palavra do Senhor é para mim e para você. Olha, muitos se perderam, muitos irão se perder, mas se você ouvir a voz do Senhor, assim como Ezequiel ouviu, e estiver disponível ao Senhor para se colocar de pé diante da presença dele, eu e você não vamos nos perder. Eu e você não vamos, nós vamos estar firmes no Senhor Jesus Cristo. O que precisamos fazer é com todas as nossas forças continuar buscando, é com todas as nossas forças continuar caminhando, é com todas as nossas forças continuar louvando. Ah, mas o inimigo está atacando. Não importa, o que importa é que o resultado desta guerra eu já sei. Isso que é maravilhoso no Senhor. Nós estamos no meio de uma batalha, no meio de uma guerra, a qual nós vemos muitas vezes o inimigo atacar aqui, atacar ali, mas só que o resultado dessa guerra nós já sabemos. O resultado dessa guerra é a vitória do Senhor Jesus Cristo.
Se você já sabe o final, é só continuar se esforçando no meio. É só continuar aguentando no meio, porque a vitória já está garantida. E é isso que tem que nos dar força. É através da nossa fé no final, é através da nossa fé no resultado, é através da nossa fé que o Senhor Jesus Cristo vai vencer todas as coisas, é que nos mantém de pé, é que nos faz nos levantar, é que nos faz ouvir a voz do Senhor, é que nos faz continuar caminhando na presença do Senhor para que Ele venha completar a sua obra. Ponte em pé, igreja, ponte em pé, irmão, ponte em pé, irmã, porque o Senhor falará conosco. Ponte em pé, porque o Senhor entrará na sua causa. A voz do Senhor é poderosa. Quando o Senhor fala, nada resiste. Através da sua voz, Ele criou tudo que existe. Através da sua voz, tudo foi criado. Ponte em pé e Ele falará com você. O Senhor Jesus Cristo hoje, Ele fala para mim e para você, igreja. Quer se avivar, quer ter uma igreja avivada, ponte em pé e clama ao Senhor. Ponte em pé e pare de olhar para o lado. Ponte em pé e pare de olhar para a dificuldade. Ponte em pé e clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Tem coisas que dependem de nós, não depende de Deus. Deus, Ele já está aqui, nós sentimos Ele. Se você abrir um pouquinho que seja o seu coração aí, sentado, aí ouvindo, você pode sentir a presença dEle. Porque Ele está aqui. Se você abrir o seu coração, você vai sentir a presença dEle. Mas para que nós venhamos nos avivar, nós temos que nos colocar de pé. Nós temos que abrir verdadeiramente o nosso coração. Nós temos que abrir para que deixar o Espírito Santo entrar. E quando o Espírito entrar, Ele vai nos colocar de pé. Ezequiel não precisou nem se colocar de pé. A única coisa que ele precisou foi abrir o coração, foi ouvir a voz de Deus, e o Espírito Santo o colocou de pé. O Espírito de Deus o colocou de pé. Talvez hoje você também esteja nessa situação. Você esteja sem forças, você esteja sem coragem, você esteja sem capacidade de se colocar de pé. Hoje o que eu tenho para falar para você é: ouça a voz do Senhor. Abra o seu coração. Abra o seu coração para o Senhor Jesus Cristo. Pare de olhar para a dificuldade, olhar para os problemas. Abra o seu coração. Se entregue ao Senhor. Se entregue ao Senhor. Abra o seu coração. Pare de olhar para dificuldades, de olhar para problemas. Olhe para o Senhor Jesus Cristo. Abra o seu coração. Ponte em pé, porque Ele vai falar contigo. Ponte em pé, igreja. Ponte em pé, irmão. Ponte em pé. Ponte em pé. É momento de você dizer: olha, eu não vou retroceder. Ah, mas olha, inimigo, você lutou. Eu vi que você levantou diversas dificuldades, mas comigo não. Você conseguiu derrubar o outro, a mim não. E eu vou me colocar de pé diante da presença do Senhor. Eu vou continuar caminhando, eu vou continuar seguindo o meu Deus, porque eu sei que o meu Deus é maior. O inimigo tentou contra a minha e contra a sua vida, mas ele não vai vencer. É isso que o Senhor, Ele quer ouvir de mim e de você hoje. É você dizendo: olha, comigo não, aqui não. Olha, vai para trás, Satanás. Você pode ter tentado derrubar, você pode ter entrado na minha vida, pode ter entrado na minha causa, mas no meu coração quem mora é o Senhor Jesus Cristo. E o que eu vou continuar de pé, porque é a ordem do Senhor. O Senhor diz: ponte em pé, igreja, ponte em pé, irmão. Não ouça o que o inimigo diz. Não olha para trás, não olha para as dificuldades, olha para o Senhor. Ponte em pé, que Ele vai falar contigo. Ponte em pé, igreja, ponte em pé, não pare, não retroceda, não se dobre diante da presença do inimigo, não se dobre diante das dificuldades. Ponte em pé, porque o Senhor está aqui. Ponte em pé, porque o Espírito de Deus vai entrar. Ponte em pé, abra o seu coração, porque o Espírito de Deus, Ele está aqui. Abra o seu coração e busque verdadeiramente o seu Deus.
Quer ser avivado? Abra o seu coração para o Senhor. Pare de olhar para as dificuldades, pare de olhar para os problemas e olhe para o Senhor Jesus Cristo. Olhe e contemple as maravilhas que é o Senhor nosso Deus. Olhe e contemple quem é o seu Deus. Olhe e contemple quem é e o que o seu Deus pode. Abra o seu coração para Ele. Ponte em pé na presença dEle, porque Ele vai falar, Ele vai agir, Ele vai entrar na minha e na sua causa. Ponte em pé, porque Ele vai falar contigo. Ponte em pé, porque Ele vai agir no meio do seu povo. É momento de mim e de você buscar ao Senhor. Se você quer a presença do Senhor, busque Ele. Se você quer que o Senhor entre na sua causa, busque Ele incessantemente. Não pare, não desista, não retroceda nem um palmo do caminho a qual o Senhor colocou na sua frente. Não retroceda nem um milímetro. Continue avançando. Continue avançando. E mesmo quando cair, continue com o seu coração aberto, clamando ao Senhor. Porque mesmo com você no chão, o Espírito de Deus vai entrar e vai te colocar de pé, assim como Ele fez com Ezequiel. Assim como Ele fez com Ezequiel, Ele vai fazer comigo e com você. Não fique no chão prostrado, não fique olhando para as dificuldades. Olhe para o Senhor Jesus Cristo. Olhe para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai fazer, Ele vai entrar, Ele vai resolver. Mas se esforça na presença dEle. Você tem que se esforçar, você tem que buscar, você tem que continuar com o seu coração aberto, clamando ao Senhor, porque Ele vai vir ao nosso encontro. Hoje a palavra do Senhor para mim e para você hoje, que tem que sair daqui dentro do nosso coração, que tem que sair ecoando dentro do nosso coração é essa: ponte em pé, ponte em pé, ponte em pé. Depende de você. Ponte em pé, ponte em pé. Se você quiser ficar prostrado, você vai ficar prostrado. Se você não buscar o seu Deus, se você se amedrontar, se você quiser ficar no chão, você vai ficar no chão. Mas o que eu tenho hoje para dizer da parte de Deus para mim e para você hoje é: olha, você pode estar no chão, mas se você abrir o seu coração, se você abrir o seu coração para o seu Senhor, se você abrir o seu coração para o seu Senhor, Ele vai te levantar, Ele vai te colocar de pé, Ele vai te levantar e você vai alcançar a vitória da parte do Senhor. Hoje a palavra do Senhor para mim e para você é essa: ponte em pé. Ponte em pé, igreja. Depende de mim e de você. Ponte em pé, ponte em pé, ponte em pé, irmão. Ponte em pé, irmã. Ponte em pé. Levanta-te, levanta-te. Não retroceda, não pare. Levanta-te, ponte em pé. Pare de olhar para a dificuldade. Levanta-te, levanta-te e coloque-se de pé diante da presença do Senhor. Levanta-se, igreja. É momento de se levantar. É momento de não se prostrar diante de dificuldades. É momento de se colocar de pé, porque o Senhor vai falar comigo e com você. Do mesmo jeito que Ele fez ali com Ezequiel, Ele vai fazer conosco. Ponte em pé, ouça a voz do Senhor. Ponte em pé, igreja, para que nós venhamos ser avivados, para que nós venhamos sentir a presença do Senhor. Nós temos que fazer a nossa parte. Se coloque de pé diante da presença do Senhor, para que Ele venha agir na minha e na sua vida. Saia daqui com essa palavra no seu coração. Saia daqui com essa palavra no seu coração. O inimigo pode tentar te fazer parar. O inimigo pode tentar dizer: olha, não tem como, não tem o que fazer. Mas saia com essa palavra firme, encravada dentro do seu coração: eu vou me colocar de pé diante da presença do Senhor. Eu vou sair daqui hoje dizendo: eu vou me colocar de pé diante da presença do Senhor. Dificuldade não vai me parar, o inimigo não vai me impedir. Eu vou estar de pé diante
pé diante da presença do Senhor e o resto Ele fará. Eu vou me colocar de pé, eu não vou retroceder, eu não vou desistir, eu vou continuar caminhando, eu vou me pôr de pé e eu vou ouvir a voz do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fique com essa palavra, que ela continue ecoando no seu coração. Põe-te em pé, igreja. Se você quer estar avivado, se você quer ser uma igreja avivada, se você quer ser um homem, uma mulher, um varão, uma pessoa avivada, cheio da presença do Senhor, põe-te em pé, não retroceda em meio às dificuldades, põe-te em pé, que o Senhor vai falar conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço a oportunidade, eu volto para o gente. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.